Agora vamos para a palavra do Senhor. E hoje está em Lucas. É um livro maravilhoso. Lucas que fala de Jesus, que fala do início, do nascimento, a ressurreição do Senhor. Fala só de maravilhas, né? Então vamos iniciar em Lucas 1, 5 ao 23. Fala sobre o nascimento de João Batista, sobre o anúncio, de João Batista. Amém? Primo de Jesus. E diz assim: quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. Não esqueçam, olha esse sacerdote como se chama Zacarias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Maravilha, né? Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis, mandamentos do Senhor. Olha que honra! Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias. Olha as bênçãos que já começam aí com Zacarias. De pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Olha o anúncio de Jesus aí. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber se isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias lá fora, e todos estavam admirados com a demora dele naquele tempo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Amém? Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida. E durante 5 meses não saiu de casa, e ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por não ter filhos. Amém? Olha esse anúncio maravilhoso. Fala desse casal abençoado, pessoas justas, né? Falar de Isabel e Zacarias. Não sei se vocês, mas quando fala em casal, a gente não vai aqui falar sobre relacionamentos, mas sempre tem assim, é muito difícil, né? Ter um casal juntos honrando o Senhor, né? Seguindo, sendo justo, honrando cada vez mais o Senhor. Então,
Sempre é assim, quando o marido vai mais para um caminho, ele quer levar a mulher, não dá, não, a mulher já vai cair para outro caminho, o outro nunca. É muito difícil, na verdade, Deus abençoou de forma diferente, porque os dois juntos eram pessoas honradas e justas, levavam o nome do Senhor. Eram descendentes, até mesmo ele como sacerdote, né, já levava o nome do Senhor. E ela filha também de uma família já tradicional de sacerdotes, não seguiam aquele padrão, né? Então, Lucas, nessa passagem, ele diz que Isabel ela é descrita por ele como uma mulher correta, né, obediente ao Senhor, sendo filha e esposa de sacerdote. Olha a bênção maravilhosa que ela tinha, né? Mas ela viveu uma vida correta, mas ela, apesar de sofrer isso, já ouviu falar muito da história de Isabel e Zacarias, né? Quem não ouviu falar aqui de Isabel, que teve um filho uma idade bem avançada? Nós, a maioria, já ouvimos falar, somente falamos de João Batista, como olhamos ele apenas como filho de Jesus, né? Não olhamos bem ele de toda a história, né? Hoje nós somos batistas, trazendo essa história, esse nome, Batista, né? Então, Deus, ele mostra para ela, Isabel ali, apesar de obediente, correta, mas ela tinha um coração magoado, porque ela se sentia humilhada na frente das outras mulheres, porque ela não tinha descendentes, né? Não tinha filhos. E ela já estava numa idade bem avançada, aquela esperança de ter filhos já era quase nula para ela. Então, ela sofria em silêncio. Ela via a impossibilidade, né, de não gerar filhos. E aí vem Zacarias como seu esposo, que era um sacerdote que servia ao templo, né? Falando de Isabel, uma mulher, quando a gente fala, ouve muitas pregações, a gente ouve sobre Isabel, fala, é aquela mulher estéril. Na verdade, é só como a gente ouve a qualificação, né, da quem era ela realmente. Isabel é aquela mulher estéril, né, que não gerava filhos, que teve, depois de muitos, quando Gabriel veio anunciar, né, a Zacarias, é que ela teve o seu filho, né? Mas quem é que não é um pouco de Isabel? Não vamos parar para pensar um pouquinho quem somos nós que não somos um pouco de Isabel? Porque nós falamos daquela mulher estéril, aquele filho que nós podemos gerar físicos, e quantos de nós somos estéreis? Quantos de nós somos aqui, Isabel, que somos estéreis, que não conseguimos gerar aquele filho espiritual? Porque nós vimos aqui para anunciar o nome do Senhor e gerar filhos, frutos ao Senhor. E muitos de nós estamos aqui estéril. Não fala aquele, não, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhas lindas, né? Lindas, maravilhosas. Eu sempre falo, sempre sonhava, né? Dizer assim, minha filha vai saber correr aquele tempo lá maravilhoso. Hoje eu não trago porque ela, quando quer correr, quer destruir um pouco a bateria. Então eu prefiro ficar mais pronta para vir até o templo. Muitos de nós somos um pouco de Isabel, porque nós somos estéreis. Quantos de nós não acreditamos, né? Quem vai acreditar? Eu estou muito velha para isso, eu estou muito velha para aquilo. Não vou fazer isso porque eu estou velha, eu não estou mais com essa idade. Não é isso que nós falamos? Quantos de nós somos Isabel? Porque nós somos estéreis, porque nós não damos frutos. Deus, ele não fala dessa esterilidade dela aqui na palavra só por causa de filhos físicos. Nós fomos preparados, nós estamos preparando, fomos preparados para levar o nome do Senhor e gerar filhos espirituais. E quantos de nós aqui não geramos? Quem que pode dizer assim, eu sim gerei, estou aqui do lado com um filho meu espiritual, que eu levei o nome do Senhor, trouxe até a igreja? Quem? Não fazemos isso. Nós não fazemos o que devemos fazer aqui na terra, que é levar o nome do Senhor. Filhos, mas filhos espirituais. Filhos que possam levar o nome dele aí fora. Nós não fazemos isso, porque nós levamos pelo comodismo. Mas continuando, vamos falar agora de Zacarias, né? Desse casal, falando de Zacarias, que era um sacerdote, que servia ao templo. Olha só, vou contar um pouquinho da história, porque naquela época, a gente pensa assim, o Zacarias, ele servia. Eu mesmo, né? Às vezes muitos de nós interpretamos mal essa passagem. Diz assim, o Zacarias era aquele que ficava, eu imaginava como diácono da igreja, que ia lá, servia no templo, né? Servia de vez em quando, ia lá no templo. Não, Zacarias foi
honrado, né? Porque assim, naquele tempo, o templo de Jerusalém era uma honra servir ao templo. Era uma honra servir ao templo. O que nós não vemos hoje no dia a dia. Isso trazendo para a gente, olha só, olha o que, quando a palavra diz aqui, que Zacarias, ele foi sorteado para ver como era tão difícil, até para ofertar o incenso e acender o incenso no templo, era feito sorteio, porque eram muitas pessoas querendo honrar até o templo. Hoje nós não vemos isso no dia a dia. Se nós vamos pegar uma vassoura para varrer o templo, nós vamos reclamar. Não, porque é a vez da irmã lá varrer, não é minha vez. Ah, o banheiro está sujo. Não é minha vez. Vamos deixar para outra. E antes, ele, né, Zacarias, foi feita uma eleição, até ele foi. E na época, Zacarias foi eleito e teve essa honra de servir ao templo de Jerusalém. Isso era uma honra muito grande, né? Durante esse período, era feito dessa forma. Era uma semana, né, que o sacerdote ele servia aquele templo, era feito com sorteio. Então ele servia, era 2 vezes no ano que ele poderia, né, o sacerdote. Então ele durante uma semana, e olha o privilégio que ele tinha para servir ao templo, e tinha um quarto do lado do templo em que ele ficava, se acomodava durante a semana. Depois dessa semana ele voltava para casa. Olha quanta honra, né, para ir acender um incenso, servir ao Senhor, ministrar. E quando ele foi, e ele recebeu toda a honra do Senhor, enquanto Zacarias lá, quantos de nós aqui, nós para ofertarmos, para fazermos algo no templo, nós reclamamos, né? Eu fico, às vezes, observando quantos de nós, assim, temos uma visão totalmente distorcida do templo do Senhor. Nós temos uma visão, não, tem alguém lá para fazer lá na igreja, né? Lá na igreja tem alguém para fazer, vamos deixar isso para limpar lá os bancos, vamos deixar para a irmã fazer lá, para não sei quem fazer, vamos fazer uma escala, que é o que nós fazemos, né? Porque, olha só a diferença do templo de Zacarias quando servia o templo de Jerusalém e hoje nós servimos o templo da Igreja Batista das Nações. Hoje nós vimos para servir o templo como uma carga na nossa costa. Olha a diferença. E antes nós vimos servir o templo como uma honra. Olha como a diferença é grande. Hoje nós vamos para o templo para lavar o banheiro, fazer alguma coisa para o irmão. É como uma desonra, tá? Vou ter que fazer isso para a irmã se ela está lá na casa dela dormindo, né? Vou fazer lavar o banheiro, vou limpar a igreja porque o pastor que veja uma pessoa para fazer isso. Nós estamos acomodados. Quanta diferença dos tempos para trás para hoje. Porque era uma honra servir ao Senhor. Hoje já dá preguiça, desonra, já é ruim, tá? Deixa a irmã fazer, deixa o irmão fazer. Ah, porque é minha vez, porque não tem isso, que não tem aquilo, não dá para mim. Hoje nós reclamamos muito e fazemos pouco. Olha como Zacarias dá uma lição de moral para nós. Servir ao templo, de servir ao Senhor. Nós vimos aqui nessa terra para servir, não para ser servidos. Jesus Cristo veio aqui para servir. Ele poderia, o Filho de Deus, poderia ter vindo aqui para ser servido, mas ele veio servir. E quando nós fazemos isso com peso na costa, como se fosse uma carga. Isso é como a gente vê o templo hoje. Então, Zacarias com Isabel, eles foram escolhidos, né, para levar o nome do Senhor. E eles honraram levando o nome do Senhor. E Deus honrou eles. Deus, ele não esquece quem honra. Aquelas pessoas justas que honram o nome dele. Ele escolheu esse casal. Para aquele que parecia impossível gerar um filho de uma senhora idosa, ele vem e aparece. Manda um anjo Gabriel, para anunciar que ela gerará um filho. Olha que bênção maravilhosa. Quantos de nós, né, para Deus, ele não esquece. Nós achamos, às vezes pedimos em oração, quanto Zacarias orou por esse milagre na vida de Isabel, na vida deles, de ter descendentes, né, para levar o nome do Senhor. E ele honrou levando o nome do Senhor com João Batista, porque João Batista, até hoje nós estamos falando dele, porque hoje ele levou o nome do Senhor, honrou o pai e sua mãe, né? O que para nós, aos olhos do homem,
é impossível, para Deus não é. Para Ele é possível. Né? Muitos de nós aqui poderíamos falar que Isabel jamais teria um filho. Se nós víssemos uma senhora dizer assim, poxa, não tenho filho, quantos de nós acreditaríamos que ela poderia gerar um filho? Ninguém. Né? Deus ele não pede muito de cada um de nós. Ele pede tão pouco, tão pouco. Agora Ele dá muito para nós. Recebemos milagres em nossas vidas quando buscamos ser justos e obedientes. Então, se nós olhássemos para a nossa vida hoje, aí fazemos essas perguntas: assim como Isabel, assim como Zacarias cresceram na presença do Senhor, o que está faltando em mim para crescer? O que falta? Eu só quero os milagres. Reclamo de Deus, culpo a Deus quando Ele não quer, quando Ele faz um milagre. Na verdade, vimos aqui na palavra que Ele fez milagre na vida de Isabel e Zacarias, porque eles eram pessoas justas, honravam, obedientes. E nós às vezes vamos para a igreja um domingo e já queremos bênçãos e bênçãos. Não, poxa, eu só vivo na igreja e Deus não me abençoa. Achamos, culpamos tanto, até quando vimos ao culto. Eu sempre falo que às vezes o culto é um momento tão maravilhoso que às vezes é uma entrega. Às vezes quando saímos do culto, pensando assim, o culto hoje não foi legal, acho que a culpa era do som. A culpa era do pastor, que a pregação não foi legal, ou era talvez da pastora que falou demais. Então, nós culpamos, mas nós nos entregamos realmente ao culto, porque nós culpamos, gostamos de culpar outro, terceirizamos essa culpa, mas o Senhor, Ele quer a entrega, Ele quer a nossa entrega, realmente, seja no culto, seja levando o nome dEle, nós temos que nos entregar realmente ao Senhor. E aí vem a pergunta: você tem sido obediente ao Senhor? Assim como Isabel, assim como Zacarias, Zacarias era o sacerdote que servia ao templo com amor. Eu sempre falo que servir, nós devemos servir com amor. Se for para servir reclamando, não, Senhor. Servir ao irmão, nós viemos aqui para servir. Eu sempre falo isso. A bênção de Deus, ela é muito maior do que imaginamos. Assim como foi para Isabel, assim como foi para Zacarias, as bênçãos é muito maior do que imaginamos. Ela vem maravilhada, vem como um presente. E Deus, Ele honra quem obedece, quem segue. E aí vem um pouco de reflexão sobre Isabel. Nós não tiramos, ela veio aqui para anunciar. Quando o anjo Gabriel anunciou João Batista, ele disse que veria logo em seguida o anúncio de um grande Messias, um grande Jesus aí, mais na frente. Então, Isabel foi privilegiada assim como Zacarias. Quantos de nós queremos só o privilégio? Quantos de nós não fazemos para receber esse privilégio? Só queremos as bênçãos, mas olhar, seguir os mandamentos do Senhor, seguir o que devemos fazer, seguir realmente o que Deus tem nos ensinado, nós não fazemos. Nós queremos só o que vem de bênçãos, mas o retorno nós não queremos. Só queremos as bênçãos. Amém? Amém. Deus, Ele mostrando essa palavra, assim, um pouco de nós, para a gente refletir realmente o que nós queremos. Quantos de nós somos estéreis, assim como Isabel? Quantos de nós somos estéreis no nosso dia a dia? Achamos que não conseguimos, achamos que não podemos, achamos que estamos velhos para isso e para aquilo. Mas para Deus nada é impossível. É isso? Para muitos de nós, às vezes, nós achamos, não consigo, eu não posso. Nós abrimos muito nossa boca para dizer, eu não posso, eu não consigo, não dá, para mim não dá. Mas nós podemos. Se nós quisermos, nós fazemos sim. Nós podemos levar o nome dele, nós podemos fazer esse impossível. Assim como Isabel, assim como foi para Zacarias receber toda a honra, toda a honra de receber, de ter, gerar um filho. Nós podemos gerar muitos filhos se nós quiséssemos. Se nós irmos deixarmos o comodismo e ir para a batalha e levar o nome dele aí fora. Porque nós deixamos às vezes o comodismo tomar conta da nossa vida. Amém? 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 Amém. Que Deus maravilhoso. Deus honra toda agora.